Meus nobres cartoleiros, e lá vamos nós para o 27º Páreo do Cartola FC. Eis que chega pairando no ar mais uma rodada, e aqui estamos nós com o nosso Super Toro e vamos aí com as nossas máquinas estudar essa bagaça para poder tirar aquela nota bacana no final, termos aquela mitada monstra. Estamos tendo mais uma das rodadas que deixa a gente doido, mercado abrindo na sexta, fechando no sábado, e eu aqui tentando gravar, acho que já é a quarta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo, sempre que tendo que cortar, e aí não ficou legal, tendo que desligar para poder começar de novo. Tem dia que, meu amigo, para a gente conseguir entregar um material para vocês é um tormento, mas a gente faz aqui nosso esforço com toda a dedicação e mantendo, né, o 100%, que é entregar em todas as rodadas para vocês a escalação do Super Toro. Então, o nosso time vem de uma 26ª rodada, onde tivemos uma rodada absolutamente dentro da média. Nosso Super Toro fez 82,07 pontos. Isso nos levou no campeonato a 2.068,97 pontos e dá 79,57 de média. Estamos ali relando nos 80 pontos de novo. Para podermos alcançar esse objetivo, está faltando 91 e uns quebrados. Isso aí a gente já pode colocar 92, que com certeza a gente vai voltar aos 80 pontos de média. Nós tivemos uma caída com aquela rodada que tiramos 45, fatídica. Uma rodada ruim, meu amigão, uma merda, que descarrilha tudo. Mas aí depois tivemos uma rodada que passamos dos 100 pontos e nessa rodada ficamos ali na média. Então estamos próximos aí de alcançar esse objetivo, que é o principal aí do nosso Super Toro. Nos deixa com uma regularidade bacana perante toda a competição e perante todas as ligas que a gente disputa. É o que recomendamos sempre a vocês, né? A regularidade no Cartola é uma coisa fundamental. E quanto a essa rodada, o que aconteceu? Os times ficaram, né, e a nota também bem em cima da média, porque os desempenhos dos jogadores, você não teve ali praticamente ninguém dando aquela bombada, né, aquelas mitadas mais de 10 pontos ou perto de 20. O melhor jogador do nosso time foi o Carlos Sanches, que fez 13,9 e foi o único jogador que passou dos 10 pontos. Nós tivemos aí alguns jogadores ficando entre 7 e 8 pontos. Casos do Diogo Barbosa, Marcos Rocha, Bruno Henrique e os 3 atacantes, Dudu, Everton, Cebolinha e Gabigol, que foi o nosso capitão. Eu aproveito para citar também que uma coisa que nos prejudicou na rodada foram os cartões amarelos, muito jogador tomando cartão. Casos aí do Gabigol, por exemplo, que foi o nosso capitão, teria tirado mais de 10 pontos se não fosse isso. O Carlos Sanches, que foi o maior pontuador do time, tomou cartão também, e por reclamação, depois que o primeiro tempo acabou. E aí nós tivemos os casos, né? Vamos citar agora sobre os nossos zagueiros. O Gustavo Gomes e o Jeromel, eles ficaram na casa dos 5 pontos. E o Gustavo Gomes foi mais um caso aí de jogador que tomou cartão amarelo. E a nota dele então teria sido mais de 8, né? Palmeiras teve o SG. O Jeromel tá tranquilo porque manteve o SG. E tá bom, o zagueiro ficar na casa dos 5 pontos é uma coisa perfeitamente aceitável. Nós tivemos ainda o Mano Menezes, né? Tirando os seus 5, 6 pontos, então tá aceitável. E com isso a gente já pode chegar para poder comentar sobre os jogadores em que deu errado no nosso time, que foram apenas 2 casos. O Gustavo Scarpa fez lá 2,9. Nessa posição nós tínhamos o Reinier, né? Acabamos indo com o Gustavo Scarpa e Bruno Henrique. E mais uma vez, desses 2 jogadores, só um se destacou. É impressionante, essa loteria do meio de campo do Palmeiras é uma coisa peçonhenta, porque tá difícil fazer uma previsão de quem vai ser o mito, né? Ora é o Gustavo Scarpa, ora é o Bruno Henrique. Dessa vez a gente arriscou ir com os 2 e só o Bruno Henrique foi bem. E ainda deu mole, viu? Porque o Bruno Henrique, o que ele perdeu de gol, rapaz, não se perde os gols que ele perdeu. Uma bola de cabeça que ele foi de peixinho,
na pequena área, gol aberto praticamente. E também 2 bolas que ele pegou de cheque, né? Aquela jogadinha que a gente falou com vocês, né? Dudu vai na linha de fundo, toca para trás, Bruno Henrique vem de chapa. Nas 2 ele bateu no meio do gol, 7 metros e 32, rapaz, agora eu esqueci. 7 metros e alguma coisa a distância do gol. Não costuma me fugir da memória esse número, né? Mas aí ele chutou aonde estava o goleiro, perdendo gols assim impressionantes. Mas pelo menos tirou uma nota boa. E aí o único detalhe do nosso time bem negativo foi o goleiro Cássio, né? O Cássio ter tirado menos 5,5 fez um peso enorme no nosso time. A gente até poderia ter errado o goleiro, porque tiveram vários goleiros perdendo o SG, né? Diego Alves, Paulo Vitor, outros goleiros aí que o pessoal estava confiando muito e não foram bem, né? Mas o Cássio, ele ultrapassou todos os limites, né? Tirar menos 5,5 é algo inadmissível e a gente ficou bem aborrecido porque o jogo não tinha esse prognóstico, né? O Goiás, quando ele pega um adversário superior a ele, por incrível que pareça, né? Costuma oferecer defesas difíceis, né? Para os goleiros, ainda mais jogando em casa. O Corinthians já não é um time de tomar gols. E aí o que pode ter acontecido ali foi porque o nosso amigo Carille, né? Ele modificou bastante a escalação do Corinthians. Então a postura do Corinthians em campo foi diferente, né? Do que quando você tem ali a zaga completinha. E isso acabou expondo muito o nosso goleiro. Ele foi vítima de um dia feliz do ataque do Goiás e acabou zicando forte. E ainda tomou cartão amarelo também para ajudar, né? Que seria menos 3,5, né? Sofreu uma falta, aí acabou com menos 5,5. Foram 4 cartões amarelos para os nossos jogadores nessa 26ª rodada. 10 pontos, né? E ainda com o nosso capitão seria 12,5 mais ou menos, né? Perdemos aí uns 12 pontos com cartão amarelo e ainda com esse erro fatal que nós tivemos do nosso goleiro. Entre idas e vindas, o mais importante é que ficamos na média. E como a gente sempre reforça, né, a importância da gente ter uma regularidade, você ficando ali sempre na casa dos 80 pontos, você vai estar muito bem nas suas ligas, em qualquer competição, né, que você dispute. E pelo desenho que nós temos hoje do Cartola, né, com o capitão, os 80 pontos vão ser sempre uma nota aceitável. E agora podemos então começar a desenhar a 27ª rodada. Nós já temos o nosso time pronto e vamos passar a escalação para vocês, não antes sem dizermos os favoritos da rodada, né? Eu considero aí nessa rodada o Internacional contra o Vasco, o São Paulo contra o Avaí, o Flamengo contra o Fluminense, o Atlético Paranaense contra o Palmeiras. Apesar de parecer, né, um jogo grande, mas eu vejo o Atlético Paranaense com favoritismo considerável nesse jogo. E por fim, o Bahia contra o Ceará e o Botafogo contra o CSA. Alguns favoritos, né? Botafogo, Bahia, Furacão, Flamengo, São Paulo e Internacional. Dos outros jogos, apenas um jogador ali pontual ou outro que a gente pode estar confiando, como por exemplo Atlético Mineiro e Santos. Nós vamos com um jogador dessa partida. E antes de eu dizer a minha escalação para vocês, eu já vou confessar uma coisa, porque aqui nós temos a mais absoluta transparência, né, com as nossas escalações. Eu, Léo Rodrigues, estou sendo clubista, meus amigos. É uma rodada que é uma boa você colocar jogadores do Flamengo, mas o tricolor aqui não vai fazer isso. E como nós somos 100% transparentes, não vamos deixar de recomendar os jogadores do Flamengo para vocês, né? O Flamengo é super favorito no Fla-Flu, tem jogadores aí que devem ter um bom desempenho, principalmente do meio para frente, né? E Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, estão mais que recomendados para serem escalados. Eu não vou colocar ninguém, mas isso... precisei fazer um corte aqui, mas dessa vez conseguimos segurar o jogo e seguir em frente com o nosso vídeo.
Mas então eu não vou escalar nenhum jogador do Flamengo. Agora também não vou chegar ao ponto de pôr jogador do Fluminense, né? Aí seria demais. E fica mais que recomendado aí os rubro-negros nesse Fla-Flu. Mas vamos lá. O nosso goleiro, nós vamos com Douglas Friedrich do Bahia. O que nos levou a ir com o Douglas? Eu assistindo a partida do Ceará contra o Santos, apesar do Ceará ter tirado o SG do Everson, é um time que finaliza de fora da área. Por exemplo, o gol, né, do Ceará foi um chutaço de longe, ali o Everson não teve a felicidade de pegar, mas aí no segundo tempo ele fez 2 defesas difíceis, com finalizações de fora da área, e a gente sabe que o nosso amigo Douglas Friedrich é especialista, então eu acredito que o Bahia vai ter o SG, tomara, né? E que o nosso amigo vai acabar se destacando nesse quesito. O Douglas Friedrich, como a gente chama, né? O rei dos SGs, dos 25 jogos dele no campeonato, ele teve 14 aonde não sofreu gols. Então realmente é um camarada que, podemos dizer, né, dos goleiros aí, em termos de cartola, é o melhor do Brasil. E tomara que ele nos ajude aí mais uma vez com as suas boas notas de sempre. Apesar de na vez que eu coloquei contra o Atlético Paranaense não deu certo, né? Mas ali foi talvez assim uma bobeira, né? Porque o Atlético Paranaense já é um time mais peçonhento, né? É um tirador de SGs e o goleiro não consegue recuperar não. Pelo ritmo de jogo, né? Pela tendência, né, do Furacão quando vai ao ataque, eles chutam bem próximos do gol, né? Não são de ficar arriscando chute de longe, não chutam de qualquer jeito. E aí é um time muito certeiro. Quando tira a SG, ele é matador de goleiros. A gente tem visto aí, não tem um goleiro que consegue imitar contra o Atlético Paranaense quando perde o SG. Então o Douglas, né, dessa vez o jogo não é contra o Atlético de novo. Nas laterais nós vamos com Marcinho, representante do Botafogo na nossa defesa, o selecionável Marcinho, né, que eu acho uma coisa meio estranha, né? Ele não tem nível de seleção brasileira, mas o Tite chamou. E o Botafogo tem um jogo onde ele pode ter o SG contra o CSA. O Marcinho tem chance de ter um bom desempenho. E a rodada não está muito boa para laterais, né? Os desfalques aí no Bahia, o desfalque do Reinaldo, né, no São Paulo, que seria uma unanimidade nessa rodada, com toda certeza. Então, nós vamos confiar no Marcinho. E na outra lateral, nós vamos com o lateral /meia, Daniel Alves, que até aqui a gente parou de acertar ele, né? O nosso amigo pra cartola não está se dando bem. Literalmente já nos aborreceu algumas vezes e passou da hora aí dele voltar a mitar, porque senão daqui a pouco a lista negra pode pintar pro Daniel Alves. Na zaga nós vamos com Victor Cuesta, absoluta unanimidade. Jogo do Internacional contra o Vasco, né? E o nosso segundo zagueiro também, achei muito difícil, né, a escolha, segundo lateral e segundo zagueiro. Escolhemos o Dedé do Cruzeiro, considerando que o Corinthians vai ter alguns desfalques, né? E o Cruzeiro ele está numa fase de recuperação onde ele tem que ganhar tudo. Acabou de vencer o São Paulo, né? Foi uma vitória aí importante para o Abel Braga. E é um jogo que o Cruzeiro, assim, vai ser difícil, né? Joga fora de casa, mas o Dedé a gente sabe que é um mito de cartola, sempre pode surpreender, e visto as opções, a gente vai confiar nele no nosso time. Meio de campo, no meio de campo nós vamos com Carlos Sanches, o jogador aí da partida Atlético Mineiro e Santos. Mesmo o jogo sendo fora de casa, eu vou confiar que a fase ruim do Atlético Paranaense vai se estender um pouco mais. E o Sanches, ele é o motorzinho ali do meio de campo do Santos, né? Não em termos de ser um velocista, mas é ele o grande condutor do time, né? Da bola parada, que dá as assistências, é o cara que constrói aí as principais jogadas e também é um finalizador. Então eu acho que ele vai ser importante para o Furacão nesse jogo. O nosso segundo meia nós vamos com o Elber do Bahia, que também ali dos jogadores de meio de campo do Bahia
é o que tem o maior destaque no Cartola. Esse sim é um velocista, né? Só que ele é mais preso à sua ponta. É um ponta esquerda ali que não consegue fluir tanto pelo campo inteiro quanto o Carlos Sanches, mas é um jogador que sempre consegue também construir jogadas e dar assistências, de vez em quando faz gol também. E o nosso terceiro meia, nós vamos confiar no Léo Cittadini do Atlético Paranaense. É um mitador esse menino, de vez em quando ele não consegue ter lá um grande desempenho, mas ele está com muitos créditos, jogando dentro de casa com o Atlético Paranaense, né, tendo favoritismo. É um jogador que a gente pode confiar, e eu aproveito para apresentar ele e também um dos nossos atacantes, que é o Rony. São aí os dois representantes do Atlético Paranaense que a gente vai mandar a campo contra o Palmeiras. E por que que eu estou fazendo isso? Não é só porque eu não vou com ninguém do Flamengo, não, mas é porque, visto o volume de jogo do time do Atlético Paranaense, né, e a fase negativa do Palmeiras, nesses dois jogos, enfrentando Botafogo e Chapecoense, que são partidas que o Palmeiras teve o franco favoritismo, era para vencer os dois jogos com tranquilidade, fazendo vários gols, e venceu a ambas as partidas de 1-0. Contra a Chapecoense foi chorado, e contra o Botafogo o time arrumou o gol cedo e depois parou de jogar bola. Se o Verdão entrar em campo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada com essa mesma inhaca, vai perder uns 3-4. A minha opinião, para mim o Atlético Paranaense, se o Palmeiras entrar em campo de sonceira, vai tomar tinta. E por isso a gente está confiando nos jogadores do Furacão. O nosso segundo atacante é o Alexandre Pato, do São Paulo, né? E eu não gosto muito de escalar ele não, mas o São Paulo é aí o time que vai ter o jogo mais fácil, né? Contra o Avaí, que já está praticamente rebaixado, né? Junto com a Chapecoense. Só falta ter a confirmação matemática. E o nosso terceiro atacante, nós vamos com o Paolo Guerreiro, que é o capitão do Super Toro. Vamos confiar aí no hat-trick do Guerreiro, que tomara que peça música aí nesse jogo contra o Vasco, né? O Internacional é um time que está fazendo um campeonato bom até, porque está se destacando ali na tabela, né? Agora é o sexto colocado, G6 aí da vaga na Libertadores. É um time que de vez em quando dá uma deslizada, os jogadores eles não têm um bom desempenho em algumas ocasiões, mas em termos de resultados, né, o Internacional é bem regular, e isso a gente comprova aí com a sua boa fase no Brasileirão. Tá vindo de uma vitória por 2-0, né, contra o Avaí fora de casa, e ali depois teve muitos empates e uma derrota no meio do percurso. Agora tem um jogo onde ele é muito favorito dentro de casa, e o Paolo Guerreiro é um artilheiro nato. Nós vamos confiar que ele vai mitar forte aí e vai pedir música no Fantástico. O nosso técnico é o Fernando Diniz, do grande favorito da rodada, São Paulo, e o preço do nosso time ficou baratinho dessa vez, 140 cartoletas e 41 centavos. Então, para fechar, eu digo a minha escalação para vocês. Nós vamos com Douglas Friedrich no gol, nas laterais Daniel Alves e Marcinho, e na zaga Victor Cuesta e Dedé. Meio de campo, Léo Cittadini, Carlos Sanches e Elber. E na frente, Rony, Alexandre Pato e Paolo Guerreiro, com o técnico Fernando Diniz. E é isso, meus amigos. Foi complicado, mas conseguimos aí gravar para vocês. Agora, inclusive, deu 10 horas em ponto. O mercado vai fechar às 3 horas da tarde. Então vamos postar esse vídeo. Aquele abraço e bora mitar!